Certo? É uma coisa relativamente complexa essa questão, pelo seguinte, a sorte dele é que eu encontrei o cara pelo outro dia, encontrei não, virtualmente a gente conversou, ele falou, eu sou um analfabete, a minha sorte é que ele é um analfabete, porque como o material dele, digamos que tem, né, uma tendência a ter uma visibilidade maior, aliás, várias coisas aí estão com uma visibilidade maior, o PageRank dele podia crescer. A minha sorte é que eu produzo conteúdo pra caramba, então eu ainda consigo, não estou pelado nem nada, mas ainda consigo aparecer um pouco. Então se aparecer alguém pelado, não fui eu. Tá? Só para... Mas isso é curioso, porque me traz isso é um universo bastante peculiar, porque vamos imaginar que vocês estivessem hoje procurando emprego. Imagina que de repente eu estou concorrendo a uma vaga num lugar legal, aí o cara falou, deixa eu procurar o Rani nas mídias sociais. Bum! Ops, não. Sabe que ela vai se dar o trabalho de me ligar e falar, esse cara é você mesmo, que tira a foto das mocinhas? Sim, não, talvez. Né? Então essa é uma coisa meio bizarra, porque cada vez que você procura por alguém, primeiro que vai saber o que vai aparecer. Segundo, que é capaz que algumas coisas apareçam antes que outras. É muito maluco isso. Eu não tenho mais controle nenhum da minha própria imagem. Então por isso que eu já vi isso logo de cara. Tá? Hoje em dia, eu trabalho na Microsoft. Estou lá uns 3 anos mais ou menos, mas eu estou nesse mercado faz tempo. Então, normalmente quando eu vou mandar alguma coisa para alguém, eu mando uma rede social, que é essa daqui, que é o LinkedIn. Vocês estão no LinkedIn? Sim. Sim. Tá. Então eu estou aqui, tá? Microsoft, eu já fui Yahoo, já foi uma porrada de coisa. Qual é a diferença do meu perfil aí, pro meu perfil para cá, do Orkut? Vamos imaginar que eu procurasse... Bom, vocês conhecem o Orkut, nem preciso falar, né? Faz de conta aqui. Então, facebook.com/René de Paula. Facebook é a nova América Online, né? Aquele sonho que as pessoas têm de... Por que ele não deixa, às vezes, entrar direto na URL? Às vezes sim, às vezes não. Vocês já notaram isso? Pode ser... Eu não sei se o mistério da Facebook ou da GV. A GV, às vezes... Não, tá, whatever, né? Tanto faz. Mas tá bom, depois a gente entra nessa história. O mais importante aqui é o seguinte. Se vocês entrarem na página de perfil de cada rede social dessa, vocês vão ver que elas não são parecidas. Por exemplo, como é que você se define no LinkedIn? Onde você trabalhou? Quais foram os seus cargos? Interessa seu surfo? Tem foto minha na praia? Não. Né? Na verdade, mais ou menos claro. O Facebook tem uma coisa um pouco mais normalzinha, né, para uma rede social. Eu coloco lá as coisas que eu fiz, o que eu gosto, eu. Né? Qual é a diferença para o Orkut? Essa é uma tese minha. Como é que você se define no Orkut? Você se define por quantos amigos você tem, você se define para a comunidade que você pertence, e você se define pela opinião dos outros. Da onde que vem isso? A minha tese é a seguinte. O Orkut foi um projeto pessoal de um cara chamado Orkut, que é turco. Vocês já estiveram na Turquia? A Turquia, se você estiver andando em Istambul, você tira uma foto, as pessoas parecem muito com a gente. Jeito de vestir, jeito de namorar, muito parecido. Então, na verdade, a minha tese é que a Turquia é um país como o nosso, onde o teu pertencimento social, você fazer parte de um grupo, você ser reconhecido, você fazer parte da sua família, é muito importante. Ao contrário de um país como os Estados Unidos, onde você tem eu. Né? Então você tem iPhone, iPod, tudo lá. Aí alguma coisa, né? Então quando o Orkut fez aquele Orkut, falou, bom, ninguém está me pedindo nada, eu vou fazer da minha cabeça, ele fez uma cabeça de turco. A cabeça de turco, o cara, na hora dele se definir, ele se definiu por coisas que são relevantes para um turco. Aceitação, pertencimento, opinião alheia. Né? Curioso, duvido que alguém tenha projetado isso, acho que isso foi acaso. Tanto é que isso não faz o mesmo sucesso em qualquer lugar. Vê se faz sucesso no Japão, vê se faz sucesso na Alemanha, vê se faz sucesso nos Estados Unidos. Né? Isso aponta para mim uma coisa interessante, que é a seguinte: tecnologia não faz sentido nenhum. Quem faz sentido, quem dá sentido são as pessoas. Dizer que a informação não quer nada, pessoas querem, só pessoas querem. E normalmente o que a gente faz é pegar uma plataforma e usar a nossa imagem e semelhança. No caso do Orkut, a gente consegue abrasileirar, carnavalizar e transformar o Orkut num piscinão de ramos com a maior naturalidade do planeta Terra. Em outras plataformas, mais ou menos. Então até pode ter uma migração do pessoal que é um pouco mais digerente, né, o pessoal mais moderninho para o Facebook, mas na verdade duvido que se tenha a mesma aceitação popular, né, a mesma facilidade de adoção. E aí, isso, a gente só tem 20 minutos, né? Então, uma das razões de eu estar mostrando isso é porque
Qualquer evento que você vai digitar hoje, a pauta é social media. Porque social media é inovação, porque social media é o caminho, porque é a colaboração do usuário, etc, etc, etc. A primeira pergunta, então, só para fazer um contraponto, quais são as duas empresas que vocês mais admiram em tecnologia? Google. Google tem blog, exceto o blog Chapa Branca. Google faz comunidade, assim, sabe? Não. Google acertou a mão em alguma rede social? Nunca. O Orkut foi por acaso. O Gmail, o Gtalk não pegou, o Wave não pegou, tal. Outra empresa, Apple. Apple pergunta para vocês o que vocês querem? Apple conta antes o que ela vai fazer? Ela faz um Fiat 1000? Não faz. A Apple faz e o Google faz, esse é um ponto que eu acho interessante, que às vezes a gente esquece, que é o caminho absolutamente clássico. Que é o quê? Contratar os melhores talentos do mundo, no caso da Apple é o Sebastian Ive, né, que é o John Ive, Sebastian, sei lá, Ive, alguma coisa, que é um designer industrial de primeira categoria. Os caras trabalham num processo absolutamente militar de desenvolvimento, controle de qualidade feroz, né? E aí os caras, bum, dão tapa na cara de todo mundo. Então, quando às vezes vocês ouvem assim, vamos falar sobre o segredo da inovação, primeiro, se a gente está contando para todo mundo, não é segredo. Né? Porque o verdadeiro segredo ninguém conta para ninguém. E segundo, muitas das empresas que estão inovando para caramba, não necessariamente estão seguindo essa fórmula. Tá? Se fosse assim, tinha um iPod em cada esquina, um iPhone em cada esquina. Se fosse assim, a Nokia, que tem o Symbian, não estava em pânico. A Microsoft acabou de cancelar, ela lançou, mídia social é tudo. Lançou um celular chamado Kim, quem viu o Kim? Cancelaram 2 meses depois. Corta. Fizeram um celular absolutamente integrado com Facebook, Twitter, com tudo e tal. Venderam 10 mil unidades. Fechou. Então, nem sempre aquilo que a gente está achando que é o barulho do momento é aquilo que efetivamente funciona. Então, eu vou mostrar para vocês uma coisa curiosa. Hoje de manhã eu tuitei uma coisa muito rapidamente, que é o seguinte: eu me divorciei, aí a minha ex me mandou um monte de caixa. Aí naquelas caixas eu achei isso daqui. Vamos ver se aparece aqui. Muito interessante essa história. O que vocês estão vendo aí? Revistas, né? Primeira coisa houve um tempo em que as revistas eram grossas pra caramba, né? Sabe quando foi isso? A bolha. Quem disse que a internet acaba com revista, na verdade as revistas foram cada vez mais gordas, né? Aliás, um dos maiores eventos de internet do país é ligado à revista de web design, que agora está crescendo, da revista, como é que chama? Eu até esqueci, White. Olha aqui, você deveria ir .com, hype and hope. E naquela época, boom era uma coisa positiva, porque era um boom da nova economia. Alguns meses depois, boom mesmo, a casa caiu, fiquei desempregado, todo mundo quebrou a cara e tal. Então as empresas inovadoras, as marcas mais tal. Eu acho que eu sou muito crítico até hoje com relação a qualquer tipo de hype por causa disso. Eu vi gente muito mais inteligente do que eu, acadêmicos, gente que vinha do Boston Consulting Group, que só fazia aqueles gráficos que iam para cima. E eu eu sempre fui bastidor, senzala, sempre. Eu nunca fui muito casa branca, né? Sempre trabalhei na parte de entrega. E eu na parte de entrega, eu falava, cara, eu não sou tão sexy assim, eu não mereço ganhar tanto, eu não tenho tanto estudo, eu não posso ser presidente de nada, eu não posso ser CEO de nada só porque eu entendo um pouco de internet, tem alguma coisa. E da onde que vinha tanto dinheiro, né? Aí esse dinheiro, um belo dia, virou fumaça, era fumaça. A gente não está vivendo uma coisa assim, claro que não, ainda mais porque não tem tanto dinheiro. Né? Mas a grande questão para mim é, isso mostra para mim como, em determinados momentos, a gente acaba perdendo um pouco do senso crítico e entrando na onda. Nós somos uma espécie gregária. A gente funciona em função, né, se eu olhar para cima e sair correndo, todo mundo vai olhar para cima sem saber o que está acontecendo. Como é que a gente pode, às vezes, perder o senso crítico e não perceber que o mundo ia acabar? Quem sobreviveu à bolha aqui? Quem estava na época da bolha? Quem viu? Foi feio. Né? Quanta gente boa tinha naquela época? Aliás, tinha mais gente boa do que tem hoje, que é mais engraçado. Na época o iPhone da época era o Palm. Lembra do Palm? Todo mundo tinha um Palm. Cadê a Palm hoje? Acabou. Então, só para fazer um contraponto aqui. Voltando para a questão do Orkut, que eu coloquei aqui, como é que as pessoas se definem no Orkut. Aliás, até uma coisa que eu sempre coloco, eu não sei se esse dado ainda está valendo, mas acho que é um dado do ano passado. A gente fica falando de internet, tendências e tal, como se o mundo inteiro fosse a Califórnia, e a Califórnia é o único lugar do mundo onde você consegue chegar com um business plan que nem o do Twitter e ficar anos sem ganhar dinheiro, gastando que nem um louco. Então eu ainda acho que assim, a grande magia da internet é nascer na Califórnia, porque fora de lá nem em Nova York funciona. Bom, então tá. Voltando à vaca fria aqui, o que acontece?
A gente ouve essas histórias todas e tal, e esquece que aqui as coisas são diferentes. O Marcelo vai ouvir isso pela 90ª vez, mas tem uma piada que eu acho ótimo, que era uma tirinha, eu preciso achar isso no jornal. Quem lembra do Agaro Terrível, que é uma tirinha do Estadão? É um viking. O cara saqueou Roma, que é o que viking fazia, né? O modelo de negócio dele. E o business model dos vikings era esse. Aí ele volta de Roma para casa, na Noruega, sei lá onde, com um sacão desse tamanho, e fala assim: Helga, tem um puta presente legal para você. Eu falo: jura, meu bem, você nunca traz nada? Não, eu trouxe um troço do cacete. Aí ele pega, puxa assim, uma torneira dourada desse tamanho. Eu falo: nossa, que bonito, o que você faz com isso? Aí ele girou assim, aí ficou com a maior cara de frustração. Eu falei: pô, que engraçado, em Roma saía água. Né? Então, eu faço essa brincadeira sempre, porque a gente fica pensando que as coisas são globais, mas não são. Né? Não necessariamente são. Um exemplo que eu acho interessante, a gente fez uma pesquisa lá na Microsoft uma vez, da população brasileira, 50% acessa a internet de lan house. Então tem um cenário que eu acho bem legal, que eu não falo: o futuro é a mobilidade, smartphones, 4, 3G, blá, 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 blá. Um cenário bem interessante é a juventude classe C, tendendo a D, ou caminho oposto, sei lá. Chega final de semana, como é que eles combinam a balada? Ligam para os amigos? Entram no computador e fazem um evento no Facebook? Não. Os caras mandam um SMS um para o outro, porque na celular eles têm, puta celular, Xing Ling total, é um clone de iPhone perfeito, mini P9, tem tudo aqui, câmera de 8 megas, TV digital, melhor que Samsung, melhor que Apple, melhor que tudo. Então esses caras pegam, trocam SMS, porque eles não têm crédito, tudo pré-pago. Aliás, qual é a porcentagem de pré-pago no Brasil? Alguma coisa entre 90%. Eles trocam SMS e combinam que horas que eles vão encontrar no MSN Messenger, no Live Messenger. E tem 47 milhões de usuários. Né? Aí eles vão lá, cada um vai para uma lan house, na zona longe, que São Paulo se divide em norte, sul, leste, oeste e longe. Então eles vão lá para a zona longe, entram na lan house, entram no Messenger, combinam a balada. Aí tudo bem, vão para a balada, pega ônibus, aquela coisa. Chega lá, tira um monte de foto. Nice. Onde ele enfia a foto? Volta no dia seguinte para a lan house e sobe as fotos por Orkut. Então, só para mostrar para vocês que às vezes assim, o cenário que a gente vê aqui pode ser muito criativo. Ele mostra aquela coisa que eu falei, que a gente transforma a tecnologia à nossa imagem e semelhança. Muitas vezes não é tão revolucionário assim, não é que transforma as pessoas para alguma coisa diferente, mas muitas vezes reforça o que elas já queriam fazer. Né? Mas vou pensar numa coisa um pouco mais corporativa. Por que eu tenho notado? Eu estou nessa história de internet desde 96. Eu trabalhava em TV antes. TV. E aí, o que é muito engraçado é que quando você vai em evento de internet, se traçar uma linha do tempo, você percebe que as audiências vão mudando. Pega uma Campus Party, eu vou em todas, desde a primeira. É a estação de reprodução dos geeks, né? Eles vão trepar inteiro e vão lá reproduzir, não estou brincando. Aí, Mating Season. Aí, você vai lá, tá, no começo eram os blogueiros querendo fazer um discurso meio anos 60, tá bom. Mas também já começando a pensar em como ganhar dinheiro. O segundo ano já eram os pro-bloggers que estavam ganhando dinheiro e vendo como é. No terceiro ano só tem gente de PR e de corporação. Tanto é que eu participei de um evento interno da Vivo que eles clonaram o Campus Party. Fizeram uma Campus Party dentro da Vivo. Não sei se alguém aqui é da Vivo, eu participei desse evento. Então você começa a perceber que o foco está mudando. Né? E aí você fala: pô, que legal, as empresas estão despertando para a inovação. Né? Eu não sei, eu tenho uma tese que não é muito popular, ninguém gosta, só eu. Mas que é a seguinte: lembra um pouco o Orkut. Você acha que as empresas estão entrando nessa história porque elas querem conversar? Sim? Não? Talvez? Eu tenho duas teses. A primeira delas é: nós somos uma cultura violentamente preocupada com a imagem externa. Então a primeira razão para mim é medo. Os caras querem monitorar se estão falando mal de mim. Isso é insuportável para qualquer empresa. Tá? E outra grande questão é: se estão falando mal de mim, como é que eu abafo isso? Então vem as empresas de PR, vem as empresas de marketing, etc, etc, etc. A segunda questão, que foi aqui nas comunidades do Orkut, todo mundo quer estar bem na foto, ninguém quer ser out. Lembra quando começa aquelas histórias? O Gmail é por convite? Para brasileiro isso é desesperador, você não pode estar por fora. Porque a sociedade se divide entre quem está com o pé na lama e quem não está. Então, né, você tem que estar fora do pé da lama. Então o que eu percebo é uma crescente irracionalidade da parte das empresas quando o assunto é isso daí, quando o assunto é tecnologia, quando o assunto é inovação. Porque, vocês devem estar aprendendo aqui na GV a história do ROI, né? Retorno sobre investimento. Eu acho que tinha que ter uma nova disciplina que chama BOI, que é Buzz Over Investment. Entendeu? O cara quer saber quanto buzz ele vai ter.
Eu tenho anedotas concretas que eu sempre conto. Uma vez estava numa agência, eu fui atender uma empresa lá no Rio, grande pra caramba, os caras tinham tudo na internet, super poderosos e tal. Eu cheguei e falei, ó, cara, você está bem resolvido pra caramba, tá? Então vamos fazer uma ação aqui, eu trabalhava com CRM antes. Fazer uma ação de relacionamento, eu fui na loja dos caras, pode desenhar aqui ou vai ficar marcado para sempre? Pode, né? Não é aquelas canetas de CD, né? Eu tô frio. Eu falei, é o seguinte, você pegar essa base dos seus clientes aqui, você cruza essa informação com a base de transações, e aí daqui, aí o cara começou a rir, eu mal tinha começado. Eu falei, você está rindo, Zé? Aí ele falou assim, cara, você é um ingênuo. Eu falei, pô, é tão simples, aqui vai sair baratinho. Eu falei, não, essa base está comigo, essa base está com o cara da sala do lado, que eu quero que ele morra. Faz 6 meses que eu não falo com aquele cretino, e se eu sei que depender de mim para falar com ele, esquece. Então, se você quiser se dar bem comigo, traga uma ação que eu faço sozinho, eu não envolvo ninguém, a grana é minha, se der errado ninguém fica sabendo, se der certo, cara, eu vou fazer um puta de um barulho e você vem comigo. Então, isso mostra, isso faz quase 5, 6 anos, tá? Isso mostra, quem está em empresa aqui? Tem alguém que está em empresa? Não é assim que funciona? Alguém está pensando pelo bem comum? Alguém está pensando pelo interesse global da empresa? Pela experiência geral do usuário? Não está. Exceto em alguns casos que eu sempre elogio. Eu estava no evento do Bob Volheim outro dia e falei depois do cara da Tecnisa, o Loureiro. A Tecnisa falou, todo mundo, vendeu apartamento pelo Twitter, né? A primeira coisa legal foi o seguinte, alguém perguntou, pô, essa história de vender um apartamento pelo Twitter, o que isso quer dizer para vocês? Ele falou, piar. Só isso, piar. Ok, um apartamento mais é legal? Claro que é. Mas, pô, a gente vende apartamento por e-mail, por mala direta, mocinha na rua balançando cartaz. Então, é um canal a mais. Aí eu peguei o microfone e falei, gente, sabe qual é a coisa mais inovadora da Tecnisa? A coisa mais realmente revolucionária? Os caras terem o presidente que tem. Por quê? É um cara que está numa posição chave, ele tem uma visão ampla de CRM, de consistência, de experiência do usuário, e ele faz o quê? Ele cria uma estratégia multicanal e bate o bumbo para todo mundo estar na mesma página. Vocês conhecem mais ou menos como funciona a Tecnisa? Eles descobriram que um personagem fundamental na escolha de um apartamento é a mulher. Então, se a mulher comprou lá o apartamento, ele já manda uma caixinha linda. Olha, sabemos que você é uma mulher muito organizada, então aqui está uma caixinha para você guardar todos os contratos que virão. Você fala, nossa, amei. Aí depois, começa a construção, e é uma etapa que você tem aquela coisa que em marketing chama de friction, né? Você gastou um dinheirão, não está vendo porra nenhuma. Você fala, meu, o que eles fazem para diminuir a friction? Eles começam a te mandar foto aérea, do tamanho da caixinha, claro, para você vendo como é que o seu empreendimento está evoluindo. Quando chega um certo ponto, os caras mandam para a mulher um capacete branco para ela visitar a obra. E quando a obra fica pronta, mandam uma garrafa de champanhe. Isso é gênio. Entendeu? Twitter é só uma ponta do iceberg. Né? E aí, só que acontece o seguinte, que empresa é assim? Qual empresa que não é feita em silos? Qual empresa em que o cara não está olhando para o próprio rabo? Né? Então, não sei se vocês já trabalharam com um projeto digital aqui, eu estou nessa cheio de cabelo branco, flecha nas costas, tiro, etc. e tal. É muito difícil implementar essa zona. Para você vender, demora 1 ano para vender, aí você fica 1 ano tentando entrar em acordo, aí quando você chega a alguma conclusão, o mercado já mudou. Né? E uma das dificuldades é que as empresas internamente estão funcionando muito bem, só que normalmente por parâmetros que são perversos. Política, gente encostada, safadeza, caixa 2, BV, essas coisas que ninguém fala. Todo mundo vai em evento e ninguém fala de BV. Você sabe o que é BV? Então, tá bom. Mas ninguém fala. Bastante gente de agência aqui. Né? O bode preto no meio, não é? Bode preto no meio da sala. O cara traz um monte de gringo e fala assim, gente, o mercado interativo brasileiro precisa crescer. Aí ninguém fala em BV. Aí você vai contar para o gringo o que é BV, o cara fica com o cabelo desse tamanho. Nunca viu isso. Bom, anyway. Então são essas coisas que são bizarras, né? Que na verdade não é que não funciona, não é que você precisa iluminar os caras. Os caras estão indo muito bem. Aliás, vai ser difícil oferecer alguma coisa para esses caras que vai ser melhor do que eles já têm. Os caras já estão com barco, iate, está tudo indo super bem, não faz marola. Né? Então, diante desse cenário em que, para você transformar a empresa internamente é praticamente impossível, o que você consegue fazer? Coisinhas assim. Você gasta 10 pau para fazer uma aplicação para iPhone, que você vai gastar 600 pau divulgando na Veja. Você faz uma ação de Twitter para botar na capa do meio mensagem. Você faz coisas que, na verdade, mais promovem quem fez do que efetivamente tem um ROI muito claro, ou que tem alguma integração com os negócios. Outro dia eu estava falando com um rapaz que está escrevendo um livro a respeito do tema, ele veio citar um banco e falou, pô, super legal, Banco X, é um banco colossal. Ele abriu um canal no Twitter, tem 6, 7 pessoas, 24/7 monitorando. Quando alguém fala alguma coisa a respeito, perdi o meu cartão, fui roubado,
etc. Então, os caras interagem prontamente. Ele falou, você achou legal? Quantos milhões de clientes esse cara tem? Deixa essa coisa pegar. Se pegar, o banco vai montar 3 mil pessoas, 24%. Né? A segunda questão isso é uma questão jurídica interessante. Se eu faço uma reclamação, putz, roubaram meu cartão do banco. Se alguém do banco interage comigo, posso te ajudar? Ele está ciente, eu posso eventualmente acioná-lo juridicamente, se o banco não fez nada a respeito. Quando eu ligo para um call center, o cara me dá um protocolo. Protocolo para quê? Para juridicamente, caso ele diga, a ligação está sendo gravada, está aqui o protocolo. Agora, numa coisa demagógica dessas, tá? Agora vamos imaginar outra história engraçada. Eu fui entrar no Twitter ontem, por acaso um monte de replies que eram para mim, sumiram. Eu estou há anos nessa história, estou com 5.600 pessoas penduradas, sumiu tudo. Para quem que eu reclamo? Para o bispo de Piracicaba? Não sei para quem que eu reclamo. Né? Então, mas de qualquer maneira, acho que uma coisa extremamente interessante, só para encerrar um pouco essa história, é assim, eu não estou falando que mídias sociais seja ruim intrinsecamente, ou que colaboração online seja impossível. A grande questão para mim, até vamos procurar isso aqui na Livraria Cultura, é o seguinte, aliás, quer ver, uma coisa interessante, eu publiquei isso aqui anteontem, mitos da User Experience. Mitos, ele vai explicar um por um. Primeiro mito, as pessoas sabem dizer o que elas querem, não sabem. Se funciona para a Amazon, não funciona para você, mentira. Ele vai contar N casos que o cara replicou uma Amazon, não deu certo. Aí tem um monte de coisas, são 21 coisas aqui que eu acho genial. Flashzível quer dizer... O que o cara está querendo dizer aqui, que durante muito tempo, com aquele papo do Google só tem uma caixinha, você fala, não, Flash não é bom, o importante é aquela coisa de usabilidade máxima. Faz sentido ou não faz? Então tira Flash do YouTube. Vão esperar o HTML5, que vai demorar mais sei lá quantos anos, né? E outra, o cliente adora, né? Quem já vendeu website aqui? O cara adora coisa que pisca e pula. Vai vender uma coisa quadradinha? Bom, anyway. Então, deixa eu voltar para a Livraria Cultura. O que é interessante para mim é assim, por alguma razão qualquer, e isso é o meu grande mistério, a gente está anormalmente animado com isso como se fosse uma panaceia universal. E eu desconfio de qualquer coisa que seja panaceia universal. Não existe panaceia universal. Nada impede a gente, nada livra a gente de fazer lição de casa. O mundo não é dos geeks, o mundo não é de quem compra iPad antes dos outros. O mundo é dos CDFs. Tá? As empresas estão disputando a tapa os melhores CDFs do mundo. Tem vaga aberta por aí. E não prêmios. Tá? E a história de você achar que se você está na mídia social o tempo inteiro sem entender de internet, é uma outra citação minha, previsível. Você achar que navegar muito te ajuda a entender alguma coisa, é que nem você assistir pornô o dia inteiro e achar que virou um grande amante. Não virou. Previsivelmente irracional. Então, é verdade, cara. Pensa, cara, eu sou um especialista em mídias. Isso aqui é um livro fundamental, não sei se vocês já viram, dá uma olhada, Dana Riley, que é sobre economia comportamental, sobre o quanto a gente é irracional. Então, essa coisa tecnológica eu posso ficar falando horas aqui, porque, de novo, gente, se fosse tão simples, a Microsoft não estava apanhando, a Nokia não estava apanhando, o Google não lança nada inovador faz anos, não consegue acertar a mão em algumas coisas. Você chega para o Facebook, uma última anedota, trabalhei no Yahoo, 2 anos na parte de produto, e é completamente imprevisível quando uma coisa vai dar certo ou não, tá? Você não sabe. Tipo, lá a gente tentou fazer a Yahoo 360, não andava, você tenta replicar o MySpace, não consegue, puta negócio louco. Aí você tem o Messenger vai bem na Ásia, mas não vai bem não sei aonde, aí você descobre que em, sei lá, Singapura, estou chutando, o Messenger ia super bem numa determinada demografia, mas depois não, eles descobrem que na verdade quem usava o Messenger do Yahoo tinha aqueles ícones bonitinhos, né? Quem usasse aquilo depois de uma certa idade pegava meio mal, era coisa de marica, porque depois tinha um Messenger que era coisa de macho. Então, assim, um monte de coisas que são locais, você fala, pô, que zona, você não entende bem. Né? E, ou seja, questões locais, questões culturais e tal. E aí o fundador do Facebook estava aí, o Zuckerberg estava aí, há uns 6, 7 meses atrás, e eu fui encontrar com ele no evento. E lá falando, é novinho pra caramba, né? Quantos anos tem o moleque? Tem a mesma idade, mais ou menos, que o Bill Gates, quando começou a história dele lá. Aí eu levantei a mão e falei, Marcos, você está com um produto que está bombando, porra, no mundo inteiro. Você já parou para olhar como é que os países estão se apropriando disso, né? O que isso está gerando? Aí o cara olhou assim, como assim? Aí eu falei, puta, então eu vou falar o seguinte, trabalhando tempão, não, aí eu contei a historinha, como é que eu contei para vocês. Aí ele me olhou assim, falou, eu não acredito nisso, porque eu acho que se você faz um produto suficientemente bom, ele vai ser adotado por todo mundo, porque as pessoas são basicamente iguais.
Ou seja, mesmo com um cara com uma mentalidade absolutamente gringa, aquela coisa de egocêntrica, mentalidade de engenheiro, que engenheiro acha que a matemática resolve alguma coisa, né? Vai divorciar para você ver. Faz as contas. Essa mentalidade um pouco tecnicista, o cara, milagrosamente, o cara está indo bem. Né? Talvez ele nem saiba porque ele está indo bem. Você perguntar para o cara, qual é o seu grande segredo? Não sei. Talvez uma coisa porque para mim a grande incógnita, e aí fica o desafio para vocês, é assim, o mercado está formando mais do mesmo. Designer que só pensa em design, né, developer que só pensa em development, mercado de negócio só pensa em negócio, mas eu acho que cada vez mais o que faz diferença é conhecimento de gente. Porque são as pessoas que adotam aquilo ou não. E adotam por razões que são absolutas. Porque, pegadinha, por que alguém já comprou um Mac? Já comprou? Você jogou fora a caixa? Não. Ninguém joga fora a caixa do Mac, porque a caixa, você sai da loja assim, olhando em volta, assim, parece, né? Você recebeu um tênis em lounge instantâneo, você sai andando com um negócio enorme, lindo e tal. O foninho branco, por que o foninho é branco? Por que o foninho branco? Porque aquela porra está escondida no bolso. Se você não puder desfilar com alguma coisa, como é que você desfila com um foninho branco? Então são fatores que são humanos. É vaidade, é pertencimento, não são fatores necessariamente técnicos, tá? E essas coisas são muito imponderáveis, né? Tanto que para você acertar a mão no mercado local, às vezes, é muito difícil. Tem empresa, o MySpace veio para cá, pô, Brasil é o país da música, certo? MySpace, música. Cadê o MySpace? Ué. Aí só para encerrar essa história toda, hoje um cara me mandou um negócio no Twitter, você não me segue, então eu não posso te mandar um DM. Eu falei, cara, eu sigo umas 30 pessoas, você segue 900, tem alguma coisa errada aqui. Não é possível alguém seguir 900 pessoas. Eu tenho, assim, não é possível. E aí eu chego a uma tese minha, que é a seguinte, que é meio para acabar com as social media no céu. Quem tem o que dizer, normalmente não tem tempo. E quem tem tempo é porque não tem nada o que dizer. Então, quando você vê, né, se você pega, alguém já fez alguma pesquisa, algum monitoramento de marcas na internet, quando você vê o pessoal que está efetivamente disponível ali, ele não é uma amostra representativa de nada. A não ser que você esteja falando de tênis, smartphone, coisas que são para essa geração. Porque não são representativos. Cadê o pessoal que sobe foto no Orkut? Cadê o pessoal que compra o MP9? Cadê... Pô, tem um monte de gente fodona. Se vocês quiserem, se vocês querem achar os grandes decisores de marketing do país, o que vocês fazem? Um canal no Twitter? É a pau. Você faz um puto evento bacana num resort, chama os caras, aí os caras vão. Você faz um blog para os caras verem? Não vai rolar. Quem vai aparecer é algum loser qualquer que está ali debaixo da estrutura. Mas quem está ali não se expõe. Aliás, eu mesmo, cara, eu sou um produtor compulsivo de conteúdo. Pra vocês terem uma ideia, até criei uma URL encurtada aqui, para vocês terem uma noção. Essa é a última coisa, tá? tinyurl.com. Eu produzo conteúdo, assim, artigos todo mês, eu tenho mais de 100 vídeos no YouTube, tenho 500 ou 600 podcasts. Eu fiz, não é René de Paula, é Como o René Fala, assim. Como o René Fala. Eu sou uma absoluta exceção. Eu sempre falo, não me sigam como exemplo, porque eu sou um daqueles poucos que produz. Esses aqui são só videocasts que eu montei sobre o Web 2.0, são 34. Tem mais 60 ou 70. Eu produzo muito, né? Mas eu sou uma absoluta exceção. No geral, que você tem câmara de eco. Ou então alguém que vê alguma coisa lá fora e vem cantar aquele papagaio. Né? Então, toda essa provocação que eu estou fazendo é para a gente voltar só a ter um pouco mais de lucidez e não achar que estamos o mundo mudou. Os radicalismos só aumentaram. Ninguém usa melhor essa história do que a Al-Qaeda, né? Assim, está melhorando a tolerância? Não está. O nível das discussões está baixando. A geração mais nova que eu, pelo menos convivo, que eu encontro, os caras estão perdendo a capacidade de diálogo porque eles estão se bitolando. Eles acompanham o mundo por RSS das coisas que eles gostam. Não leem jornal. Ou lê RSS. Aí essas notícias que é só o que eles gostam, eles vão discutir com quem? Com as pessoas iguais a ele. E aí ele, para completar, segue pessoas que ele gosta também. Então é um reforço do reforço do reforço. Quando você vê, o cara está assim. De repente o cara está repetindo alguma tese bizarra de 40 anos atrás, 50 anos atrás. Cadê a produção original de conteúdo? Cadê os gênios da nossa geração? Cadê? Né? Então era isso, meninos. É só essa pequena provocação. Agora eu passo a bola para os garotos. Eu acho que eu até falei mais do que eu devia.
O meu Twitter é aquele ali, eu sou o cara absolutamente mais chato. Eu tenho uma tese, eu estou tentando ver como é que funciona. Porque aqui o negócio é ser popular, né? Eu tento ser o mais impopular possível, eu encho o saco pra caramba. Mas mesmo assim está funcionando, é meio bizarro. Dependemos do Twitter como os egípcios dependiam do Nilo, rezando para que os deuses não nos deixem na mão. E como é que você sabe que amanhã essa coisa está funcionando? Tem SLA, você tem um Service Level Agreement. Quem criou a comunidade do Ning aqui? Quanto tempo vai durar? Quando acabar, o que você vai fazer com aquele povo todo? Você engajou gente pra caramba numa plataforma que é fechada pra cacete, cuja sobrevivência, aquele conteúdo que está lá, o que vai acontecer se fechar? E detalhe, esses caras não sabem como ganhar dinheiro, né? Na Califórnia não precisa, né? Garoto, eu vou pra Califórnia. Você tinha que ter Business Plan 1 e 2. O Business Plan 2 é quando você faz coisa pra Califórnia. Que é outra lógica, que é outro sistema operacional. Acho que eles não usam Excel, deve usar alguma outra coisa. Ninguém faz conta. A maior febre do Facebook é o social game e os caras estão quebrando porque não ganham dinheiro com isso. Mas aí tem uma coisa engraçada. Tudo bem, funciona para eles, legal. Mas a gente tem necessidades específicas, cacete. Como é que você faz uma coisa sustentável? Social media, assim, você abre um canal hoje, de novo, é o que eu falei para você vai engajar as pessoas. Fiat 1000. Vocês acompanham o caso do Fiat 1000? Temos gente da Clique aqui. Legal. Cara, eu participei de painel lá estou sempre lá com vocês, vocês sabem disso. Fiat 1000. Funcionou super bem. Segunda etapa. O que a gente vai entregar para eles? Eu estou envolvido nessa história, estou lá no salão automóvel também. O que a gente vai entregar para esses caras para corresponder à expectativa de um ano de mobilização? Difícil, né? Eu conheci um garoto que se engajou pra caramba, aquele japonesinho, como é que ele chama? Foi o que participou do painel na WillPix. Eu fui moderador desse painel, estava lá. Sim. E aí, a questão é, legal, o cara super engajado. Aí eu até perguntei, falei, cara, o que você espera ver lá? Teu nominho, alguma coisa? O cara não sabe. Na verdade, por sorte, é um cara que, ele é super bem intencionado, não é? Não, e ele adora. Ele adora. É muito engraçado. Aí fica aquela questão. Um carro construído a partir de sonhos de usuários é melhor do que um carro desenhado pelo Steve Jobs, seja lá o que for. Né? O Henry Ford tem uma frase que eu acho maravilhosa, que o cara foi revolucionário, convenhamos, né? Aliás, parece muita coisa do iPhone também, porque você pode escolher qualquer cor desde que seja preta, né? Porque o carro dele só tinha preto. Só. É isso, você sabe. Aí o cara falou, mas puxa vida, onde você tirou essa ideia? Você perguntou para as pessoas? Ele falou, não, se eu fosse perguntar para as pessoas o que elas queriam, elas iam pedir cavalos mais rápidos. Então hoje quando você pede, é um dos mitos que está ali, um dos mitos é, se você pergunta para as pessoas o que elas querem, você acha que alguém sonhava com iPhone? Não, ninguém sonhava, porque convenhamos, o smartphone faz um puta tempo, né? Alguém sonhava que de repente, a internet, a era da desintermediação, você já foi no Apple Store? É uma experiência religiosa, é lógico, está todo mundo tentando fazer alguma coisa parecida, mesa branca, né, aquela coisa. Então, assim, você começa a perceber que algumas dessas coisas que estão nos pilares da coisa digital, cara, e aí? Não é isso? Se fosse isso, cara, cada um de vocês saia daqui e montava um Twitter. Tá? Cada um de vocês... Pô, o Twitter é simples pra caramba, troço tosco. Mas não é isso que pega. Então, por que o Twitter deu certo e o Jaiku e o Pounce não deram? Que eram similares. Por que o ICQ morreu em favor do Messenger? Por que o Gtalk não vai pra frente, embora tenha o Orkut? Por quê? Tá? Cara, eu estou nos bastidores dessa história faz 10 anos. Estou na Microsoft vendo como é que a gente tenta resolver isso. Eu estive no Yahoo apanhando do Google também. Cara, é apavorante, porque quando alguém começa a dar certo, você não consegue entender por quê. E você não sabe para onde você corre. Você imita, você vai tentar fazer igual. Eu estava uma história engraçada. Eu entrei, e naquela época, você lembra do Terry Semel? Quem lembra do Terry Semel? Ninguém lembra, óbvio, porque o cara... Terry Semel foi contratado pelo Yahoo. O Yahoo era do Jerry Yang e do David Filo, né? 2 geeks. Aí eles pegaram e trouxeram um facultante que não sabe mexer com dinheiro. Vamos trazer um cara que mexe com mídia, porque na época a internet era mídia. Aí trouxeram o Terry Semel, que era um cara de Hollywood que não sabia nem usar e-mail. O negócio do cara... Mas realmente ele foi bem. O Yahoo virou uma plataforma de mídia legal. Quando eu entrei lá, o discurso era: Yahoo é uma empresa de mídia. Fiz a Media Company. Eu fiz uma apresentação no evento da agência Clique, que foi no Hotel Unique. A gente foi falar isso. Nós somos uma Media Company. Tinha parceria com o Aprendiz, com o TV, o cara... 2 meses depois, quando saíram os resultados do Google crescendo que nem um foguete, para tudo, cavalo de pau, muda o discurso e fala: nós somos a empresa 2.0. Aí compramos o Delicious e compramos o Flickr. Pânico.
para comprar primeiro que os outros, antes que alguém comprar. Ninguém sabia o que ia fazer. Pergunta, o que você vai fazer com Flickr? Não sei, mas a gente compra antes. Pelo sim, pelo não, a gente domina o teu território aqui. Então, assim, não estou dizendo que as coisas sejam ilógicas ou irracionais. Eu estou dizendo assim, o sonho que a gente tem de que exista uma silver bullet, ou que alguma coisa explica, esse papo de redes. Se rede fosse solução, Caissara estava bem, né? Então, um exemplo, o último, só para matar, só para você ver como essa história não funciona. Eu trabalho, vamos imaginar o seguinte, é fácil a resposta porque eu estou aqui, afinal, qual é a empresa que tem mais blogueiros funcionários? Microsoft, 5 a 9 mil blogs. A gente nem sabe direito, porque o cara abre sem perguntar para ninguém. A gente twitta sem perguntar para ninguém, eu participo de vídeos sem perguntar para ninguém. Tranquilo, mega autonomia. Tanto que o pessoal de PR da gente começou a falar, peraí, vamos ver todas as frentes que estão abertas, porque esse negócio pode sair fora de controle. De repente o cara tem um Twitter de um produto, sai fora, deixa o Twitter aberto e tal. Fui na Vivo, e os caras estão muito interessados pela experiência. E eu contei, falei, olha, a gente está com uma situação que é a seguinte, as ferramentas estão aí, está todo mundo usando pra caramba, porque é uma empresa cuja cultura corporativa é de muita autonomia, e a gente está tentando ver como é que a gente costura isso. O cara olhou e falou, que engraçado, são as mesmas ferramentas para todo mundo, está tudo aí, mas o problema da gente é o oposto, ninguém se mexe. Por que cultura corporativa? Então você pode botar a tecnologia que você quiser, pode gastar $1 zillion com uma plataforma colaborativa da IBM, da Cisco, seja o que for. Cara, se o cara ficar com a bunda na parede, não vai rolar. Eu participei de um evento uma vez no CIAB, que é um evento da Febraban, e todo mundo apresentando plataformas colaborativas, né? Um fazendo mais jabá que o outro, a IBM, Accenture e tal. Eu não fiz jabá nenhum, não mostrei nada, só conversei. Que nem aqui. E aí um cara levantou a mão e falou, IBM, como é que vocês fazem? Era uma puta plataforma bonita chamada Jazz. A cara, né? Mas aí o cara falou assim, como é que vocês fazem para as pessoas colaborarem, né? Ele falou, é simples, terror. Tem um deadline, o cara não colabora, leva um puto esporro. Eu falei, pô, lugar legal. Nice place, né? Onde não mandar seu currículo, né? Então é um pouco isso. Acabou, é isso daí. Quem quiser me achar, eu sou facinho, se tiver alguém pelado, não fui eu. E agora eu passo a bola para os meus colegas. Obrigado. Obrigado. Eu falo um pouco agora, comento um pouco a experiência dele também. Será que gravou isso, né?